Salve, salve, galera. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Vidas que Importam. Já vou convidar você a ir curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Vocês estão assistindo bastante os nossos vídeos, a gente agradece a audiência de vocês. Mas se inscreva no canal também para tornar isso cada vez mais relevante, você receber também o conteúdo em primeira mão. Faz essa gentileza por nós aí também, tá? Comenta no decorrer dessa conversa também. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial para nós também. Vai ser um papo muito bom aqui, com a graça de Deus. E vai te ajudar de várias maneiras também, tá? Estamos diretamente aqui da casa do Tom, o nosso produtor. Eu sou o Lucas Lourenço, estou aqui com meu parceiro Davi Queiroz. Boa noite, Davi. Boa noite, Lucão. Boa noite, Rapaz, vim de vascaíno hoje, né? Quando esse episódio for pro ar, o Vasco já vai ter sido campeão da Copa do Brasil. Espero em Deus. É uma profecia. Hoje o convidado é um cara muito importante aí na minha jornada, né? Uma pessoa que me ajudou bastante de várias formas. Vambora, pra cima. Pra cima. Apresentar esse cara, então. Nosso convidado de hoje, ele é alguém também muito importante pra mim, pra muitas pessoas também no processo de recuperação. Ele, com as intervenções dele, com a simplicidade dele, ele mudou muita coisa, contribuiu muita coisa, principalmente aqui no nosso município aqui de Marília, mas também em região com a pastoral da sobriedade também, que ele trouxe e implantou aqui também. Fui agente pastoral também através dele também, depois ele me envolveu, eu acabei participando de algumas coisas junto com ele também, o que foi muito bom. Ele tem, não sei se você reparou, o nome dele é Manuel Francisco Otri, só que na recuperação ele tem um prefixo que vem antes, que é uma forma muito carinhosa e respeitosa que a gente chama ele, né? A gente chama ele de Seu Manuel, né? Verdade. Boa noite, Manuel. A paz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A paz para vocês também. Muito feliz em receber esse convite, de poder estar aqui participando desse momento que eu acho muito importante para o contexto histórico em que nós estamos vivendo, né? Uma situação em que nós temos um estágio de dependência tão agudo na nossa sociedade e de repente a gente se depara uma dupla entusiasta, espiritualizada e com toda essa vontade de fazer a coisa acontecer. Então, eu é que me sinto privilegiado de estar participando aqui nesse momento, poder, dentro das minhas possibilidades, com toda a humildade possível, da minha participação também nessa situação toda, né? Ver se a gente consegue trazer um contexto do que eu imagino, né? Que seja essa luta pela dependência química. Contra ela, né? Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Já faz algum tempo que a gente está organizando para você vir. O dia chegou, graças a Deus. É hoje, vamos lá. Manuel, para a gente contextualizar primeiro, para a gente fazer esse link com a sua vida, com a pastoral da sobriedade, com o projeto Vida Nova, com a dependência química, a gente contextualiza o lugar de fala do nosso convidado, no nosso caso hoje você. Quem é o Manuel? Bom, eu não sei se dá para a gente dividir um pouco assim o contexto histórico, né? Tem um Manuel antes de 74 e tem um Manuel depois de 74, né? Eu quero me ater a esse, depois de 74. Um Manuel inquieto com as questões sociais, inquieto com as exclusões e que teve uma formação a partir desse ano, por isso que me marca muito, né? Uma formação em que a espiritualidade passou a fazer parte da minha construção, ou da construção da minha pessoa, né? Então, era um momento em que a juventude fervilhava em busca de se colocar a serviço dessa reconstrução humana. E essa inquietude é uma inquietude evangélica, né? Na época tinha um livro lá do Padre Zezinho, que depois virou música, né? Jesus Cristo me deixou inquieto. E isso é de 74, esse livro também. Ele era usado em cursilhos, em formação de jovens, aquela coisa toda. Depois, em 90 e pouco, 93, o Padre Zezinho transformou ela numa música que é um hino, né? Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu, né? Então isso me movimenta, isso
durante todo esse tempo, né? Por isso que de 74 para cá, eu fiz 69 mês passado, né? E continuo inquieto, né? Com essa vontade de fazer a coisa acontecer. Perfeito. Manuel, em 74, então, acontece até um movimento espiritual na sua vida, que desencadeia daí em diante uma outra pessoa. Podemos entender assim, né? Sim. Certo. Então tá. Manuel, como é que você se relaciona com a dependência química? Como é que é isso? Eu não tenho um problema especificamente de dependência química. Eu, pessoalmente, né? Às vezes, quando eu falo lá no projeto ou em algumas reuniões, eu sempre me incluo, né? O Davi sabe, você também, né? Quando eu falo da dependência, eu falo em nós, né? A minha dependência, ela não foi com droga ilícita. Eu fui tabagista por 13 anos e isso daí, para mim, foi uma das coisas mais cruéis que eu fiz comigo mesmo, né? Que eu poderia ter a decisão de não fazer e optei por fazer. Mas eu procuro me incluir, quando eu lido dessa questão da dependência química com os irmãos, como um igual, porque eu sou realmente igual. Eu me tornei igual em relação ao tabagismo e tenho outros vícios e pecados que eu preciso cuidar deles todos os dias, né? Então, agora, chegou um determinado momento que assim, a dependência química, ela passou a ser para mim, ela despertou num momento também da minha vida. Ela não vem de lá de 74, ela vem perto do ano 2000. Em que eu sou católico e dentro da Igreja Católica a campanha da fraternidade trabalhou esse tema muito importante lá nessa época, 99 e 2000, que era um contexto no mundo exigia essa preocupação, né? Então a dependência química ela vem lá com aquele programa, com a campanha da fraternidade, fazendo um grande projeto, vida sim, drogas não. E aquilo me chamou a atenção. Peraí, então tem alguma coisa acontecendo no mundo em que eu ainda não sei. Porque a minha inquietação, a minha inquietude até aquele momento era com diversas outras questões. A questão da fome, a questão do doente, eu sempre trabalhei na área da saúde, a questão da criança abandonada, né? Então, diversos temas que traziam uma questão social. E, de repente, quando aparece isso daí nessa época, eu me peguei assim e falei, puxa vida, eu vivencio isso dentro da minha casa, né? Eu tive um irmão alcoólatra que foi uma agonia muito grande. Ele morreu com 67 anos e já estava livre do alcoolismo, ele conseguiu se manter livre do alcoolismo, mas foi trágico na família, né? E aí tinha assim, naquele contexto, falei, puxa vida, então tem alguma coisa acontecendo aí onde eu possa colocar essa inquietação minha também, né? E aí a gente vem trabalhando, pensando nisso, construindo essa situação, estudando, pesquisando um pouco mais, aprendendo com as pessoas que lidavam com isso, né? Então a dependência química, ela chegou para mim assim, num contexto, né? Um divisor de águas para você. Chegou para mim assim, num contexto, porque eu sempre colocava assim, senhor, o senhor me quer inquieto. Só que me mostra onde que eu tenho que trabalhar essa minha inquietude. E eu acho que ele foi fiel sempre em todos esses momentos aí. Então eu trabalhei com liderança sindical, com associação de funcionário, com conselho de classe, tentando trazer essa situação. E nas pastorais dentro da igreja. Ou era na catequese, tentando trabalhar um futuro melhor para as crianças com quem a gente catequizava, na pastoral vocacional, envolvido com os vicentinos. Então, tudo aquilo que era social me inquietava e ali Deus foi me colocando. Até que chegou um momento que ele falou assim, bom, agora é a machadada, né? Ele foi me preparando para isso, né? E a machadada foi esse contexto da dependência química. Perfeito. Sou muito feliz nela. Não por causa da dependência, mas porque é aqui que eu me encontrei,
muito mais profundamente, né? É aqui que esse Jesus Cristo falou muito mais forte para mim, né? E me move a essa linha aí. Amém. Anos 2000, quer dizer, 25 anos, então, você se relacionando com esse tema. E aí, Pouco tempo, né? pouco tempo. E aí, nessa época, né, quando o Papa também fez a provocação, né? E Papa São João Paulo II. Nossa, Santo João Paulo II. São João Paulo II. Ele provocação que ele faz fez? essa provocação sobre que nós precisávamos dar uma resposta, né, Manuel? Ele falou que nós tínhamos, como igreja, dar uma resposta. Dom Irineu, né? Dom Irineu assumiu essa... Posso falar sobre isso? Pode, não, por favor, tô rolando a bola. Quase gol, vai. Porque assim, o Papa, Roma está lá, né, num espaço europeu, que é onde tudo começa a acontecer antes de chegar aqui. Então, toda desgraça parece que começa de lá para cá primeiro, não é? Então, a questão da dependência... Inclusive o Covid. Então, assim, a Holanda, né, os países ali que tinha essa ânsia da experimentação, parece que o vazio provoca com que eles criem novas coisas lá e tal. E o Papa, ele é antenado, era o Papa da juventude, né? Ele é antenado com aquilo, ele falou, opa, peraí, o mal está bem organizado. É preciso organizar bem o bem. E aí provoca a igreja no mundo todo a pensar essa questão da dependência, das drogas especificamente, né? E nós tínhamos aqui na diocese vizinha nossa, aqui de Lins, o Dom Irineu Danelon, que também teve umas tragédias na família dele por conta da dependência química. E o que Dom Irineu Danelon faz? Ele faz uma provocação, ele fala que ele faz uma provocação a Satanás. Você levou um sobrinho meu, mas agora você comprou uma briga comigo. E foi uma das grandes brigas mesmo, né? E aí ele leva para a CNBB a ideia de criar uma pastoral que cuidasse dessa questão da dependência química. Aí nasce a Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade. Tinha um outro nome lá atrás, né? Pastoral do Dependente Químico, mas parecia um carimbo, né? Do dependente. Então virou Pastoral da Sobriedade, porque na verdade a igreja se preocupa em restaurar a sobriedade, não cuidar só do dependente, né? Sim. Te dar comida, um lugar para você dormir, um lugar para você ficar, um remedinho para você tomar. É o contrário, né? O caminho é outro. E sobriedade também no pensar, no falar, no escutar, no agir. Né? Exatamente. Quer dizer, então, era mais do que sobre drogas, né? Era mais do que sobre drogas. E nós vimos isso, porque a igreja responde a essa provocação do Papa, depois aqui da CNBB. E essa resposta com a pastoral da sobriedade, que começa assim de uma forma ainda, parece que assim um pouco tímida, ela vai tomando corpo, né? Não chegamos ao ideal, mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, não sei como é que está ainda no resto do Brasil, mas na nossa regional Sul 1, que é o estado de São Paulo, não tem nenhuma diocese sem a pastoral. Nós temos paróquias que não montaram, não criaram ainda a pastoral de sobriedade, mas não tem uma diocese que não tenha tido, pelo menos num determinado momento, a implantação da pastoral de sobriedade naquela diocese. E isso para nós foi assim já um grande avanço, né? Já. Eu gostaria até que você fizesse uma gentileza. Tem alguns padres que eles acompanham o podcast, né? Comentam nossos vídeos, até estimula a gente a continuar. Pensando neles também em outros, até que eles compartilhem também com os outros, inclusive colocasse no grupo da diocese. Gostaria que você explicasse um pouco, tanto o seu primeiro contato com a pastoral, quanto o que é a pastoral da sobriedade, fazendo favor. Sim. Bem, o meu primeiro contato com a pastoral foi exatamente nesse contexto. A gente tinha uma visão do que era, o que as drogas estavam provocando, né, no mundo, e em especial na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso contexto mesmo, né? Era uma coisa que é democrática, ela está em todo canto, em todo lugar. E aquilo leva a gente a pensar ideias, pensar alguma coisa. E nós tivemos lá na nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, um ano missionário
em que foi criada a equipe missionária, e essa equipe ela saía nas casas perguntando, conversando, quais são as dificuldades, né? O que está acontecendo, como é que está a vida da família. O objetivo daquele projeto missionário, daquela ação missionária, era levantar que dificuldades tinha, o que estava precisando, necessitando que a igreja missionária chegasse até lá. No primeiro momento, ninguém sabia que seria a questão da dependência química. Depois, quando essa equipe missionária volta para dentro da igreja, trazendo o resultado daquelas perguntas todas, aquele questionamento todo, eles trazem um fato assim alarmante. Todas as casas que nós visitamos têm problema com droga, né? Então aquilo foi assim uma sacudida, porque a gente preocupava assim, a criança está lá na comunidade carente, subnutrida, então vai a pastoral da criança, mede o bracinho, dá a multimistura ali, recupera aquela criança, mas não recupera o pai e a mãe que são dependentes e que não dá comida suficiente porque gasta com álcool. Nós nos preocupamos com o doente que está lá, o idosinho que está lá na cama, não tem ninguém que cuida dele, então precisa ir o agente da pastoral da saúde, descer lá, ajudar a tomar um banho, trocar a cama, trocar a fralda, colocar na cadeira, levar no postinho, porque o restante da família, os filhos, vivem o drama da dependência química e a gente sabe que o dependente, ele quer cuidar dele, dane-se os outros. Então, assim, nós vimos que o Vicentino junta a cestinha básica, leva lá, dá para aquela família, supre aquela necessidade naquele momento, só que qualquer recurso que a família pegue, que poderia continuar convertendo em comida, em alimentos, ele vai usar droga. Então, esse foi o mapeamento, né, que essa ação missionária trouxe para nós, para o Conselho Pastoral. E eu não era da pastoral da sobriedade ainda naquela época lá. Quem coordenou essa ação missionária é Marinalva, uma pessoa fantástica lá da paróquia. Tá até hoje, você chega lá, ela é miudinha assim, mas é um serelepe. Ela não para. Não para, né? E quando ela trouxe essa questão, nós tínhamos ali o padre Vicentinho. Dei um abraço nele no velório do Dom Oswaldo, tava muita saudade do padre Vicentinho. Trouxe isso daí e tal, e o padre Vicente falou, olha, uma das coisas concretas que a gente pode fazer, então, é pensar na questão da pastoral de sobriedade. E foi quando nós fizemos a primeira formação diocesana, veio a Dalva, lá de Santos, que ela era coordenadora da pastoral estadual, veio para cá para apresentar para nós o que era pastoral e fazer a primeira formação. Então, nós tivemos uma sexta-noite, um sábado, um domingo, e quando ela foi embora, nós estávamos repletos daquilo lá, querendo botar não, precisamos implantar essa pastoral aqui na diocese. Porque nós vimos ali na pastoral não só a questão, a ideia que a gente tinha assim, nós vamos sair para a rua pregando, fazendo cartaz, como é que é o negócio? Aí que se aprende que a estrutura da pastoral, ela é muito mais do que isso, né? Ela tem 5 frentes de ação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na ação da prevenção, que é a primeira dimensão dela ali, a ação da prevenção. Poxa vida, se a gente nós estamos vendo que isso aí enraizou, a gente precisa começar a tomar uma medida preventiva. Não vamos deixar só para o PROERD, não? Sim. Que, aliás, é fantástico. O trabalho do PROERD é excelente. Tem ainda? Acho que tem, sim, né? Tem. E tem conscientizado, tem ajudado muitas crianças a se conscientizar, né? Mas não tem sido suficiente, porque ele esgota um período e depois essa criança ou esse pré-adolescente, ele passa a ter uma convivência já não tendo mais, ele tem a ideia do PROERD, mas não tem aquela sequência. Constância. É igual rezar. É igual se você ficar 2 dias sem ir, se ficar uma semana sem ir na missa, na outra semana se chover, você já não vai de novo. Então, você perde aquela frequência. Cria uma distância, né, Manuel? E esse distanciamento vai esvaziando. É uma brasinha fora do braseiro. Ela vai apagando, o braseiro está fervendo, está quente, e a brasinha vai se apagando. Então, como é que nós podemos fazer? Nas medidas preventivas. Nós tínhamos um menino, temos ainda, né?
vou citar o nome, não tem problema nenhum, o Márcio. O Márcio, ele tinha uns problemas, dificuldade para caminhar e tal. Ele é um dependente em recuperação. Ele subia num ônibus, parava, descia em frente a uma escola, entrava na escola, falava para a diretora: tem alguma classe aí com aula vaga que eu possa falar um pouquinho a minha experiência sobre droga, né? E entrava lá e falava, ele pegava uma sacolinha, despejava assim um monte de remédio assim, já começava a ler, metendo pressão mesmo, né? Olha, tá vendo isso aqui? Eu tomo hoje porque eu resolvi lá atrás experimentar a droga, né? E aí ele conta a trajetória dele, é uma forma de prevenção, né? Então a pastoral, ela começa a trabalhar com isso aí. E a segunda experiência, a segunda dimensão da pastoral é a intervenção. E por conta dessa intervenção, eu imagino que o Lucas tenha feito esse curso também. Eu fiz na época em que o Reginaldo fez um curso de extensão por uma universidade federal que formava conselheiros para trabalhar essa questão, a intervenção dentro das comunidades, né? E aquilo também me encantou bastante. E serviu para que eu, nesse contexto da intervenção, a abordagem para quem já está no uso da substância, né? E eu comecei a fazer isso lá na paróquia, porque a gente começou a falar da pastoral, e aí o pessoal falou: olha, o meu filho está com 15, 16, usando maconha. Calma, ele aceita uma visita, aceita conversar? Então, a intervenção é nesse aspecto, nesse sentido. Então, naquele momento na paróquia, eu fazia essas visitas na orientação, acalmava a família e dava um horizonte. Olha, tem alguns caminhos a se seguir antes de uma internação, antes de partir especificamente para a recuperação. Até antes de evoluir, né, para a dependência química. Então, né? Então essas duas dimensões, prevenção e intervenção, elas são muito importantes. Tanto é que hoje não faço mais a triagem lá pelo Projeto Vida Nova, porque tem uma outra estrutura acontecendo. Mas eu acho que esse momento, que é o que você faz, a triagem, é o momento de intervenção especificamente. Direta. Né? Porque você está ali trazendo a conscientização. Então não é só uma entrevista que você faz para saber quantos anos tem, qual que é a droga de preferência, se mora com a família, se está na rua, tal. Essa entrevista, ela faz parte para conhecer o dependente e a história dele, não tem dúvida nenhuma. Mas a intervenção, ela já começa a partir do momento em que você olha para aquela pessoa que você está triando, que você está conversando, e pergunta para ele assim, antes de perguntar qual que é a droga: qual que é a sua dor? Né? Que é a pergunta fatal. A pergunta fatal. O que veio na minha mente agora? E você fazendo essas perguntas para ele começa a se avaliar e começa a falar e começa a se... Esse é o ponto. Esse é o ponto se, da intervenção. Se analisar. Esse é o ponto. Mas, peraí, como assim? Que dor? Eu tô com uma dor de dente. Ah, mas a dor do dente, a hora que você for lá pro projeto, nós vamos te levar na doutora lá do posto de Dirceu. Daí 10 minutos você vai embora sem a dor do dente. Eu quero saber que dor é essa que você não consegue curar com as drogas que você está usando. Sim, que você não consegue lidar de outra maneira. Olha, então, assim, a pastoral, ela é profunda nesse sentido, ela traz esse contexto, né? E você olhar o dependente químico, o ser humano, como alguém que sofre uma dor e cruel, né? Nós já tivemos depoimentos aqui, né, do próprio Lucas, seu depoimento, a história de vida de vocês, o Anderson que passou por aqui, o Alas, né? Então, que dor é essa, né? E é isso que a pastoral faz a gente interpretar também, entender também. Então, esse momento da intervenção. E prepara, se a pessoa está disposta a fazer a recuperação, que é a terceira dimensão, ele já vai para lá preparado, que ele não está indo só como uma estatística de um dependente químico. Uhum. Ele está indo como alguém que tem uma dor que ele ainda não sabe qual é e nem sabia que tinha. Uhum. Descobri. E que aquela droga é o que ele usa para anestesiar aquela dor, que não tem outra coisa que anestesia. Não adianta você dar os remedinhos, adianta no sentido de alinhar
Os pensamentos. o órgão cerebral com o psiquismo dele. Aí sim, aí funciona. Nós temos meninos lá que na primeira consulta do psiquiatra ele já identifica, tá faltando lítio, tá faltando tal coisa, vamos equilibrar isso aqui, não é? Então a medicação ela é fundamental também. Só que a dor da alma, ela tem que ser abordada de uma outra maneira. De uma outra maneira. Né? E eu queria só pegar um gancho rapidinho. Quando você fala dessa qualidade também dessa intervenção, tanto de escuta, quanto de pergunta, quanto de acolhimento, é tão importante porque num caso, por exemplo, de evoluir para a terceira dimensão, que é a recuperação, ele já vai consciente também para esse tratamento, né? Já não tendo dúvida de que precisa, né? Que precisa. E também não tendo dúvida de que lá ele vai ser acolhido, ele não vai ser excluído como ele foi até hoje na sociedade. Exatamente. Olha que interessante, né? Eu faço parte aí de um grupo que estuda políticas, porque a quinta dimensão é ações políticas, da pastoral de sobriedade, é ações políticas, né? Então, assim, não é um carimbo não, porque eu gosto de política e tal. É que tem coisas que passam pela política para a gente resolver o problema da dependência química, o problema das drogas. Se a gente for aprofundar isso aqui, é um outro tema. Né? O que acontece com a questão do tráfico, essa coisa toda, não interessa para nós nesse momento. Quem cuida da questão legal das drogas é a polícia. Agora, precisa ter ações políticas para isso daí, né? Então, dentro dessas ações políticas, a gente estava discutindo um pouco isso daí. E eu até vou reiterar daqui a pouco um convite para você, né, que a gente já começou a falar sobre isso, que nós precisamos mapear o que está acontecendo aqui na nossa cidade, porque o ano que vem é ano político de novo. Então, nós precisamos ver o que nós podemos levar como um alerta no contexto político para que se tome medidas também para ajudar nesse processo de recuperação. E aí me pediram assim, você tem alguma pesquisa sobre isso? Eu falei, cara, até tenho. Não tinha pensado em até aquele momento. E vamos lá, vamos fazer um levantamento. Você sabe que uma das pesquisas, aí eu já tinha essa pesquisa na época que o Casagrande lá atrás, o nosso casão, nosso eterno centroavante, né? Ele já tinha lá atrás, que ele falava o seguinte, que a dependência química, uma das maiores exclusões é com o dependente químico. E a gente acha que passou, isso já faz, em 2011 eu levei esse dado para uma das reuniões com os padres lá, se eu não me engano, em Acri, né? E aí eu fui levantar essa pesquisa e atualizar ela, e ela é recente, 1 ano e meio atrás aí, né? A pergunta é assim, quem você não quer como seu vizinho? Sabe o que ganha com 23%? Uma paçoquinha se você acertar. Eu não quero ter um dependente químico morando do meu lado de casa. Aí depois vem, né, na sequência vem ali presidiário, ex-presidiário, vem uma filhinha, tal, até tenho aqui, depois eu passo para vocês, né? O dependente químico. Então, olha que estrutura de exclusão. Se isso não nos inquietar, então não tem mais nada que inquiete. Manuel, não é? Então eu já fui o tormento da vizinhança. De um vizinho de alguém. Só pegar um exemplo pra você ver como que é tão grave essa questão do dependente químico ele ser malquisto até mais do que alguém no sistema. Vamos entender que nenhum dos dois é para ser malquisto também, mas pensando nessa pesquisa que ela é muito verdadeira. Eu tava no projeto e a gente foi receber, ia começar aquela construção da obra e compraram 7 mil blocos pro pessoal entregar. Só que eles pediram para entregar o pessoal que tava em reinserção no sistema penitenciário. E os caras chegaram lá com as tornozeleiras na perna e tudo mais, né? E aí um conversando com o outro, né? Já com aquele termo, um chamando o outro de quebrado e tal. Qual que é a sua matrícula, né? Aí o cara vai e começa a bolar um paieiro ali, né? Ele vai acender e no projeto até hoje, graças a Deus, não pode fumar. Não pode. Aí ele foi acender o paieiro, eu falei assim, irmão, dá licença, tem como você fumar depois que vocês forem embora? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque aqui é a comunidade terapêutica. Ele falou, o que é isso? Eu falei assim,
os meninos estão em recuperação, os rapazes aqui, então o pessoal não tá nem fumando, cara. Na hora que você for embora, você fuma. Beleza? Ele não gostou muito, mas guardou. Aí ele chegou pro cara, e eu fiquei ouvindo, ele chegou pro colega dele e falou assim, ô quebrada, você sabe o que é isso aqui? O cara falou, não sei. Falou, isso aqui é uma comunidade terapêutica. Deixa eu falar uma coisa pra você. Os caras todos internados, dependente químico. Esse desgosto eu não dou pra minha mãe. E ele preso. Pois é, olha só. Ele preso excluindo o dependente. Esse desgosto eu não dou pra minha mãe. Quer dizer que excluído. E quer dizer que dentro do próprio sistema ali é uma coisa assim muito mal vista. Vou usar esse termo, né, que a gente detesta, né? Mas de nóia, né? Eu tô contando isso também, esse fato que eu achei que linka com o que você tava contando. Que o cara falou isso, velho. Falou. Não falou, mas eu quero só linkar isso com o que você tá falando, porque como é verdadeiro. Como é verdadeiro. Muito verdadeiro. Então, aí assim, só para eu fechar essa questão das dimensões da pastoral, quando a gente fala assim das ações políticas, nós estamos falando de alguma coisa que você tem que construir usando os elementos que o Estado poderia oferecer, né? Para ajudar nesse contexto todo, né? Então, hoje tem bastante coisa já acontecendo, as internações já através do CROSS, com toda uma assistência, as comunidades terapêuticas, tudo que ajuda lá na recuperação e que depende de ações políticas. Então, por exemplo, o Projeto Vida Nova, ele recebe recursos do Estado, né? E presta conta, tudo certinho, não pode faltar um centavo, tem que mandar nota fiscal, aquela coisa. É uma ação política, é o Estado agindo, trabalhando isso daí. Agora sim, dentro dessa estrutura de Estado, mais especificamente na organização política dos políticos, estou falando agora de político, partido político, filosofia de cada político, nós temos também um processo exclusivo, né? De exclusão. Então, o que seria isso? Quando a gente fala na reinserção, o que você está falando? Que você pegou uma pessoa que não teve a oportunidade de ter na conscientização da prevenção, ele não teve a oportunidade de amadurecer essa ideia, de se prevenir. Então ele foi fazer a experimentação, né? Que aí depois passa por aqueles processos que você me ensinou, né? Da impulsão, eu vou para compulsão e aí eu fico obcecado por aquilo lá. Ele não teve esse processo. Aí onde que a gente vai fazer? Nós vamos intervir na doença dele, trazer para recuperar e aí depois você precisa levar para o contexto da reinserção de novo, porque ninguém quer que o cara volte lá para ser vizinho dele. Quando você fala da reinserção, de levar ele para a reinserção social, você está dizendo o seguinte, é assim, uma pessoa dependente química que está agora num processo de recuperação e que precisa voltar à sua vida normal, né? Mas vejam, eu não estou fazendo propaganda, né, do prefeito daqui, não é nada disso, mas assim, nós tivemos uma estrutura da Fumares que foi fechada, aquele movimento dele lá, mas nós tivemos também o prefeito apresentando através da Secretaria do Bem-Estar Social uma possibilidade de pegar as pessoas que vivem o drama da dependência, que perderam tudo e que agora estão nesse processo de recuperação, e favorecer a reentrada dele no mercado de trabalho. E foi apresentado através desse processo, da Secretaria do Bem-Estar Social, foi apresentado lá uma proposta, não sei se vocês acompanharam isso daí, não é? E eu recebi, numa sessão, depois de uma sessão da Câmara, um vídeo de um vereador, que não compete agora falar o nome dele aqui, falando assim do dependente químico exatamente como está aqui nessa pesquisa. Nós não vamos garantir vaga social para nóia, para drogado. Aquilo me feriu de uma forma que, meu irmão, são 26 anos lutando contra a questão da droga e para recuperar a pessoa. E de repente alguém vem que deveria estar ali imbuído de um outro caráter, de um outro contexto e ajudar nessas ações políticas, né? Não que ele não ajude, viu? Já até ajudou o projeto com dinheiro também, com recurso de emenda parlamentar municipal.
somos gratos a ele, se ele ouvir isso aqui, ele sabe que é dele que a gente está falando, mas eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por isso daí. Visitou a gente lá, é uma pessoa fantástica, mas está equivocado. Então nós precisamos, além disso, ainda lutar contra essa estrutura de exclusão que ainda habita a mente dos nossos políticos. Olha só. Deixa eu pegar um gancho seu aqui, que aí mexe até com um certo sentimento, né? Você sabe que eu sou formado também em serviço social, e no serviço social é assim, o objeto de estudo do serviço social é uma questão social. E a questão social, que aí é uma coisa que eu, desde a faculdade, eu comecei meio que bugar um pouco nisso, por causa da dependência química também. Ela só é reconhecida como questão social quando o indivíduo tem consciência dela. Na questão da dependência química é um problema, porque nem sempre ele tem consciência disso exatamente como é. Às vezes precisa ir para um tratamento para receber toda essa conscientização, dignidade, direito, entre outras coisas mais. E tem casos que não é nem reinserção. Às vezes, né, Manuel? É inserção. Porque ele nunca foi inserido. Ele nunca foi inserido. E você falou uma coisa importante. Ele talvez, em algumas realidades, ele nem recebeu a oportunidade do PROERD, de receber uma questão de prevenção, de uma intervenção. Talvez nem aconteceu isso na vida dele também. E aí, linkando com a questão social que eu quero te dizer, essa pra mim, só por hoje, né, nos 11 anos que eu tô nessa luta, inclusive com você lidando com tudo isso, essa pra mim, eu acho que é a questão social da dependência química, que é mudar a maneira de pensar essa pessoa que sofre da dependência química. Sim. Esse pra mim é o maior problema, porque a falta de consciência, o tanto de estigma que tem sobre essa pessoa, o jeito que trata, o jeito que olha, né? Essa é o maior problema, porque ele tá carimbado, ele tá definido, né? Você vê, ele tá em primeiro, né? Entre as pessoas malquistas nessa pesquisa que você tá trazendo, né? Não deveria ser assim. Não deveria. E não deveria, primeiro nesse contexto humanizado. Eu preciso olhar para o meu irmão com as dificuldades que ele tem e tentar socorrer ali. O agente da pastoral da sobriedade, ele é imbuído dessa questão. Isso é forte no agente da pastoral. Ele tem que olhar para o dependente e dizer o seguinte, é ali que Jesus está, né? Tem um cartaz da pastoral da sobriedade que mostra um dependente injetando aqui, não sei se vocês já viram, Eu já vi. Mas o braço não é o do dependente, é o próprio Cristo por trás dele com o braço ali, assumindo aquela dor, né? Então, é esse Jesus Cristo que deixa a gente inquieto. Pô, se ele está dando o braço dele ali, cara, né? Como é que nós vamos fazer com o nosso também? E aí nós entramos naquela ciranda toda. Então, assim, a estrutura da pastoral, e isso, você falou que vai ter padre, provavelmente, que vai ter vendo, tá? Olha, meu padre, a sua bênção primeiramente, né? Mas olha para a pastoral com esse contexto, né? Aquele contexto assim, 2 pessoas na beira de um rio e de repente passa uma criança sendo afogada. Um deles pula, vai lá, tira aquela criança. Daí a pouco vem outra criança. Ele vai, pula e tira o outro. O outro que estava aqui fora não entra lá ajudar ele a tirar. Sai andando. E aquele que estava pulando, se matando para salvar as crianças, fala para ele, rapaz, agora que está aumentando a quantidade de crianças, você me abandona? Ele falou, não, vou lá em cima ver quem é que está jogando essas crianças. Né? Porque alguém está deixando elas cair lá e tal. Então o contexto da pastoral é esse, né? É que todas essas dimensões possam olhar o dependente químico não como aquele que eu não quero do lado da minha casa, mas como aquele que eu preciso que fique do lado da minha casa, porque ali ele vai estar protegido. Eu quero ser um fator de proteção, tirar ele do fator de risco, né? Então, meu padre, aqui em Marília, Diocese de Marília, Irmã Dirce, ela, Irmã Dirce é a nossa coordenadora diocesana. Ela é a responsável por fazer a implantação da pastoral da sobriedade nas paróquias. Procure por ela. Ela, Morgana, acho que a Cristina faz parte ainda lá, né, desse grupinho todos aí. Vamos encher de pastoral em todas as paróquias. Nem que seja só para rezar o terço. Ah, mas aqui eu não tenho dependente. Oh, glória a Deus, né? Vamos rezar o terço da pastoral da sobriedade lá. Exato. E pensando também na dimensão que o Manuel trouxe, né? Ah, aqui na paróquia não tem. Primeiro que tem. Alguém lá de tabela tem, mas ainda que não tenha demanda surgindo ali, a gente vai trabalhar a prevenção, né, Manuel? Com
quando não tiver. E só um dado que a gente tem também, talvez esse dado possa ser atualizado, tá? Esse dado é de 2021. Eu fui num congresso lá em Sertãozinho, era sobre a FEBRACT, só que era exclusivo da Pastoral da Sobriedade de Sertãozinho. Então a maioria das palestras foi voltada para pastoral, da questão dessa forma como você trouxe, né? Não tão amplo, que nem você trouxe aqui ainda, melhor ainda da forma como você trouxe, com conhecimento científico. E a Denise, nossa coordenadora nacional até hoje da Pastoral da Sobriedade, ela trouxe uma fala que me chocou um pouco. Ela disse que 15% de todas as paróquias do Brasil tem a Pastoral da Sobriedade. Ou seja, é um número, né, Manuel, irrisório, assim, né? Perto do tamanho. Que bom que existe esses 15%, né? E talvez até melhorou ou piorou também, eu não tenho certeza. Porém, eu sei que a gente precisa melhorar. Eu sei que a gente precisa ampliar isso. Sim. Renovar esse ânimo, né? Eu acho que essa é uma postura que a gente pode começar a pensar um pouco mais, renovar esse ânimo, né? Nós tínhamos aqui em Marília 6 paróquias com pastoral de sobriedade, elas foram se esgotando. A pandemia foi cruel nesse sentido, mas nós também deixamos os agentes, nós deixamos se esfriar um pouco isso daí, né? Então, eu vou dizer assim, olha, a Denise ela fez essa reflexão nacional, é isso? Se nós fizermos essa reflexão aqui na diocese, 67 paróquias, acho que não dá 10% que tem, né? Que tem a pastoral funcionando. Sim. Né? Manuel, um ponto também que vou pedir para você abordar também, já que a gente está dentro desse contexto todo, antes da gente ir para o Vida Nova. A pastoral é uma pastoral excluída, né, Manuel? Dentro da própria paróquia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Ela é excluída não no sentido assim que a igreja não a aceita, mas a dificuldade de ver a função necessária dela. Poxa vida, mas a gente já tem tantas outras pastorais, pastoral da família, se entrar mais uma pastoral, vai tirar as pessoas que estão nessas outras pastorais, vai enxugar, vai dificultar. Não. O que a gente entende que é uma pastoral difícil, não tem dúvida, eu reconheço isso, é uma pastoral difícil. Tem um estigma também, né? As pessoas não querem serem vistas na pastoral da sobriedade. Mas quando essa pastoral ela se faz presente, rapaz, os agentes começam a ser procurados. Então assim, mas se uma pessoa, vamos supor que uma paróquia monte lá uma pastoral, se apenas uma pessoa num período de 10 anos procurar essa pastoral e ter ali a libertação do seu ente querido, do seu filho, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, né? Já cumpriu a função. Sim. O que o pastor fez das 100 ovelhas que uma fugiu? Foi atrás de uma. Então, que nós não podemos entender assim, que a pastoral da sobriedade, para ela ser aceita, ela tem que estar com a casa cheia, 10, 15, 20 pessoas. Não precisa. Tem que dar resultado. Resultado, né? A intervenção, às vezes, né? Ter alguém ali que está disponível, ligar lá na secretaria, fulano, tem alguém que pode me ajudar, que estou com problema de droga com meu filho, alguém pode me ajudar? Pode. Tem um agente da pastoral que eu vou te passar o número dele, pode ligar. Na minha paróquia acontece isso, a pastoral lá, ela está nesse momento adormecida, né? Vai, se Deus quiser, efervescer de novo, mas quando aparece alguma questão lá, a secretária da paróquia passa o meu telefone. E a gente acolhe, eu vou lá, eu faço a triagem lá, e a gente encaminha. Se não tem vaga no projeto, a gente encaminha para onde tem, né? Ou se eu não consigo dar conta naquele momento, vai pro Zeninho, vai pro Lucas, lá no colo de mãe, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que falar assim, é pastoral orgânica. Ela está em convívio com todas as outras pastorais. Sim, né? E é mais um dispositivo, tanto dentro da paróquia, quanto dentro da própria rede do município. Então, pois é. Então, eu acho que essa exclusão, ela ainda se dá por falta da consciência. Eu posso até dizer que dentro desses pesquisados, esses 23% que não quer um dependente morando do lado dele, pode ter alguém de dentro da igreja, e muito provavelmente tem, alguém de dentro da igreja que participa de uma pastoral qualquer, viu? Da renovação carismática, da pastoral da saúde, da pastoral da família, mas ele não quer o dependente do lado dele. Aí, Manuel, vale só lembrar aqui o próprio Jesus, né?
se você não ama seu irmão e diz que ama a Deus, você tá mentindo. Tá mentindo. Porque não é possível Não para é. Jesus É. você amar a Deus e não amar seu irmão. Então, exatamente. E aí a gente se pega, né? Quando você vê lá, né? Eu acho que o que me... lógico, toda a Bíblia para mim ela é fantástica, né? Ela me orienta, me serve muito. Tá? Mas eu tenho dois capítulos de Mateus que para mim assim é quase que de leitura mesmo, que eu preciso pensar nele diária. O 5 e o 25. Sabia que você ia falar dele. Então, tá ali, não é? Então, se a igreja não assume esse 5 e esse 25, fica difícil, né? O irmãozinho que chega a ser cheiroso, que chega bonitinho, com uma depressãozinha, é fácil a gente ajudar. É. Eu quero aquele que está fedido, dormindo na porta de igreja, fazendo xixi lá, incomodando todo mundo, pedindo dinheiro ali na hora da saída. É isso que precisa. Fazer dos excluídos os preferidos. Uhum. Esse é o lema da Pastoral de Sobriedade. Exatamente. Vou até repetir para você que está assistindo degustar. Uhum. Fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Amém. Manuel, saltando aqui da Pastoral agora, aí você aparece, surge lá no Projeto Vida Nova, salvo engano meu, em 2017 eu estava lá, você chegou lá com a Irmã Santa lá, e você implantou a Pastoral dentro do Projeto Vida Nova. Como é que foi isso? Você era diretor já, seu mano? Não. Lá do projeto? É. Não era. O projeto, ele... Quando nós começamos a pensar a questão da dependência química, o que eu tinha sempre em mente é o seguinte, o que eu lembrava? Da Fumares, né? Que era um lugar onde as pessoas iam para ter, né? Fundação Mariliense de Recuperação Social, alguma coisa assim, né? Então eu pensava assim, a Fumares, puxa, ali é um campo de trabalho. Sair da paróquia, vamos sair da paróquia, né? Porque ficar na paróquia, só na paróquia com um grupo de pastoral, acaba sendo meio cômodo, né? Mas você precisa ir, precisa sair. A missa, ela é o prenúncio da missão. Então, quando a missão começa depois da missa. Então, a missa é isso, né? Ide, vai, missa. Agora é a hora de você fazer sua missão. E eu já sabia da existência lá do Projeto Vida Nova. A gente já tinha ouvido falar, já tinha mapeado um pouco isso, o Servido em Tupã, o Bom Samaritano em Dracena. Então nós começamos naquele momento lá em 2011, já trabalhar, colocar pastoral dentro dessas instituições. E nós tínhamos um certo distanciamento ainda do Projeto Vida Nova. Nós dávamos umas cutucadinhas lá de vez em quando, né? O seu Giuseppe estava lá, aquela coisa. Então, sempre que podia, através dos padres que iam, né, a gente sempre levantava essa questão. Mas quando isso começou a acontecer na prática mesmo, é quando nós tivemos as portas abertas, né? O seu Giuseppe tinha falecido e o Reginaldo um dia me encontra lá na Fumares e fala assim, você podia fazer isso também no Projeto Vida Nova. Aquilo foi um lance assim que abriu essa oportunidade. A gente já tinha pedido isso uma vez, né? Deixa a gente entrar lá. Não, a pastoral aqui não, aqui é amor exigente, aqui e tal. Legal, vai chegar nosso momento. Aquela história, né? Ninguém supera um homem paciente. Senhor, o senhor quer que eu faça a missão? Então tem que abrir portas, né? Tem que nos colocar dentro da missão. Bom, por fim, eu acabei conhecendo, né, essa possibilidade e fomos lá começar a fazer as reuniões. Posso perguntar? Você estava como acolhido já, né, naquela época lá, não é? Quando você chegou lá, eu tava como monitor. Já estava como monitor. E foi até um alívio, porque, sendo bem sincero, naquele momento, naquele contexto, as coisas não estavam indo bem. E aí, quando vocês chegaram, para mim, particularmente, já foi um alívio. Então, e aí nós chegamos assim mesmo, né, com essa possibilidade. Olha, já tinha pastoral no Lar Santa Terezinha, em Junquerópolis, que é uma casa feminina, não é? E eu tenho assim, o privilégio de, quando aparece também algumas mulheres assim, com problemas, nós mandamos há um mês e pouco atrás, eu iniciei o processo
eu vou chamar de triagem porque é o nome, né? Mas assim, eu gosto de falar do encontro de almas. Eu fui lá conversar com aquela menina que estava numa situação assim, a mãe dela não sabia mais o que fazia, né? E nós conseguimos encaminhá-la para lá. Então a pastoral já estava lá, já estava na pousada Bom Samaritano, a possibilidade de trazer aqui para o Ser Vida já estava acontecendo também, só que o Ser Vida depois ele passou a ser mais tecnicista. O Estado assumiu, as vagas lá são do CROSS, então pode ter a espiritualidade? Pode, mas assim, não vamos oficializar, né? Porque não pode ter placa, e não, eu acho legal que não tenha mesmo, assim. Mas a espiritualidade ela precisa acontecer. Moura, só uma frase que eu vou colocar. Sim. Só uma frase que eu vou colocar aqui, lembrando, tá, gente? O Estado é laico, mas não é ateu. Exatamente. O Estado é laico, mas o ser humano ele tem no mínimo essas 4 dimensões. Ele é biológico, social, psicológico e espiritual. O Estado queira ou não, o ser humano tem essas 4 dimensões. Sim. Então, ele pode não deve intrometer nessa questão aí, não. Se o cara quer que a espiritualidade dele também fique forte igual o biológico, precisa acontecer. Então, quando nós chegamos lá no projeto, foi mais ou menos assim, aquela coisa toda, né? Eu cheguei lá, eu gosto muito de uma música do Milton Nascimento, né? Que fala assim, eu caçador de mim. Não é? E é isso que eu faço comigo, eu tento me encontrar numa caça direta, e quando eu olhei aquilo lá, falei, ó o caçador chegando, né? Vamos ver o que a gente consegue trazer para cá. E ali começou primeiro a pastoral, e aí depois com a pastoral foi começando a ter assim, pô, você não quer vir com a gente para a diretoria? Não tinha pretensão nenhuma, né? Eu não tinha pretensão de ser presidente, a presidência caiu num contexto também, né? E foi um divisor de águas no projeto. E foi um chamado, e Deus me colocou naquele momento ali, aquilo que eu pedia para Jesus, né? Olha, me usa. Então, assim, foi também num momento conturbado, em que havia um esgotamento emocional nas pessoas que estavam dirigindo ali, e eu cheguei meio sangue novo, assim, já de idade, mas sangue novo, né? Era um sangue novo. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, no primeiro foi lá, assim, um conselho fiscal, e aí chegou um dia e falou, você vai ser o vice-presidente. Rapaz, vice, vai que o presidente morre. E eu fui vice do Vieira, né? Então, Vieira e o Teco tiveram um período muito importante, mas houve um esgotamento emocional ali. E quando nós chegamos num determinado momento, o projeto estava passando por uma situação que nós fizemos uma reunião de diretoria para decidir que dia que nós íamos fechar. E aí, uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? Não vamos fechar. Vamos rezar, vamos trabalhar, tal. O Jaime é um dos mais oradores que tem dentro desse projeto. Eu ligava para ele, Jaime, nós estamos com um problema. Assim, Manuel, posso rezar 10 minutos e depois eu te ligo de volta? Então, o Jaime é o baluarte, é o que estrutura esse projeto ali. Inclusive, né? Fundador, né? Fundador, tá na ata de fundação, né? Era meninão, né? Então, assim... essa situação fez, né? Então essa situação de chegar no projeto Vida Nova e estar dentro da diretoria foi uma outra estrutura que me ajudou bastante nesse sentido, assim, de eu me sentir útil também nesse aspecto, no aspecto administrativo. Eu gosto disso. Eu tenho uma formação pedagógica que eu escolhi no fim do curso Administração Escolar. E esses conceitos, esses conhecimentos de administração, eu levei para dentro do projeto, inclusive humanizado, né? Eu não quero falar mal aqui, mas é porque era assim, era um desconhecimento desse contexto humanitário. Mas lá no projeto aconteceu no passado questões até de punição. Olha, se você está recuperando, não pode ter um aspecto punitivo, né? Jamais. Isso a gente aprende em pedagogia, né? Eu não posso punir um aluno, eu não posso nem dar nota mais com caneta vermelha, isso aí é crueldade, né?
Eu cheguei lá um dia e escutei alguém falar assim, olha, então se você não vai fazer isso tal hoje, então você não vai almoçar. Ou então hoje você vai comer sopa. Diferente dos outros. Peraí, aqui tem punição? Porque... Não, pedagógico não é. Pode ser qualquer outra coisa, menos pedagógico. Então nós começamos a pensar nessa estrutura humanizada. A pastoral ajuda nesse aspecto aí pro agente, sabe? Para quem está lá dentro, para quem tá no convívio diário lá. Então, eu imagino que a bênção de Deus e toda a mão de Deus ali, nós só fomos instrumentos, era um momento em que era o momento nosso de estar ali, né? E que esse momento iria passar um dia. E esses 2 anos que eu tive como presidente, na minha cabeça estava assim, são 2 anos para alinhar. Eu já tinha tido experiências desse tipo na Associação de Funcionários do Hospital das Clínicas, no Conselho de Radiologia no estado de São Paulo. Pegamos o conselho, que eu fui presidente uma época, estava com a dívida astronômica. Fiquei 4 anos, saí de lá com dinheiro para comprar o prédio que foi comprado hoje, lá na Vila Matilde. Compraram. Porque o meu objetivo naquele momento era esse. Vamos colocar nos trilhos, depois alguém pega e toca. Igual agora, né? Então eu imagino que o trabalho que essa diretoria fez em 23 e 24, o objetivo era esse, o projeto não vai fechar. Nós vamos manter ele aberto em condições de daqui 2 anos, a próxima diretoria, não sou eu mais presidente, eu não queria mais ser presidente. Falei na reunião, não sou candidato. Né? Todo mundo implorando. A próxima, não foi uma implorada assim, não, mas foi assim, pô, você podia estar dando certo. Não, mas não acho que deve. Eu acho que precisa ter um outro contexto. Né? O estatuto fala, 2 anos. Pode ser mais 2? Pode, mas por quê? Descansa a mente também, né, semana? Eu não queria estar fora, mas não queria estar encabeçando, não é? Então, fiquei no Conselho Fiscal, estou no Conselho Fiscal, o trabalho também é árduo, às vezes nós somos incompreendidos, mas é um trabalho de Conselho Fiscal, está no Estatuto, a gente cumpre o Estatuto, tem uma legislação para isso. Então, assim, o Conselho está indo, o projeto está indo, está caminhando, a Cláudia está lá na presidência, o Jaime continua, Beto também, com o Renato, com o Stabile. Então, assim, são 12 pessoas que estão lá. Está caminhando, está dando conta, está tocando, os meninos estão sendo assistidos, estamos avançando. Né? Isso que é o importante. Não é? Sim. Ô, Lucas, quando eu chego lá em 2023, o projeto ele não tava passando por um momento difícil, né? Teve dia de nós lavar a roupa no balde, velho. Quando eu volto em 2024, nós assistindo televisão numa tela de 85 polegadas. Com a graça de Deus. Treinando no aparelho crossover. Os adictos falaram assim, a moça do Instituto Provida perguntou o que vocês querem de Natal. Aí falaram pro seu Manuel, pede um crossover. Ele achou que era baratinho. Só 20 mil, né, Bruno? Mas ganhamos. O Provida, é bom que se fale também, não é? Favor. O Provida, eles nos agraciaram com mais ou menos 100 mil reais de produtos para lá. Freezer, ventiladores, cama nova, colchão novo, enxoval, né? Hoje tem lá lençol, ninguém precisa levar, tem travesseiro, acredito que ainda está lá em condições de uso, porque isso desgasta também, você tem que trocar. Então, edredom, mesa nova, banco, cadeira, sofá. Então, foi toda uma reestruturação. Forno a gás, elétrico, porque a gente tem a dificuldade, a gente tem que comprar o gás, né? Então, o elétrico acabou sendo melhor. Então, teve assim, conseguimos alambrar o projeto, né? Ficou tudo bonitinho. Você olha pro projeto assim... Fez o tão sonhado galinheiro. Agora tem um chiqueirinho lá, que era o sonho do Jaime também. Tem lá 2 porquinhos lá. Tá lá. E para além disso também, queria complementar, né, a situação dos funcionários regularizada, né? Hoje, os funcionários com a marcação de ponto adequada, né? Que você também implantou na sua gestão. Foram... eu queria só pegar um gancho para falar disso, porque assim, com todo respeito a todas as gestões que já houve no projeto, né? Porque a gente precisa sempre lembrar assim, se nós estamos nesse momento hoje, nós precisamos lembrar quem veio antes, né? Sim. Porque alguém vem abrindo o caminho, né? Com as condições que tinha, né? E manteve a porta aberta, né? Isso
vale para o projeto, para os grupos de apoio, para todas as instituições que cuidam de pessoas que sofrem os horrores da dependência química e outras questões, tá? A importância de deixar a porta aberta. Essa reunião que ia para fechar e graças a Deus não fechou, manteve a porta aberta através de você e que Deus fez através de você, mudou muito o rumo das coisas, porque o projeto experimentou uma gestão, eu conheço o projeto há 10 anos, né? Sim. Uma gestão nunca vista, em termos de organização, de transparência, de clareza, né? Você, através lá do seu conhecimento também com algumas pessoas, comprou uma OROC zero, né? Para a instituição, né? Regularizou todos os funcionários. Você pegou o projeto também com algumas causas trabalhistas, né? Uma coisa 6 causas trabalhistas, né? Uma coisa antes mesmo de você ser presidente que você fez um dia, né? Só para você ter uma ideia, coisa de bastidor, né? Ele estava participando do projeto, mas não estava como presidente nada ainda nesses cargos. Ele participou de uma reunião e na reunião contaram para ele lá, né? Falaram lá. Eles não iam pagar nosso salário em janeiro. Nós estávamos em alguns funcionários, né? E ele pagou nossos salários. Foi ele que pagou no mês de janeiro. Então, assim, são coisas assim, importantes de reconhecer, e até uma outra em particular que você fez no final que eu gostaria muito de agradecer também. Eu não tive a oportunidade, vou te agradecer agora. Porque quando foi em 2024, faltava 3 meses para encerrar a gestão dele. E ele me chamou para uma conversa na Irmã e ele quis me contratar. E ele deixou bem claro, Lucas, vai ser por 3 meses, né? Porque é o fim da minha gestão e tal. Eu falei, não, para mim vai dar certinho, porque ainda falei, eu vou viajar também para a França com a Jéssica, também não daria, né? Mas não sei se você sabe o que você estava fazendo naquele momento, porque além de você me dar uma oportunidade de trabalhar lá, que para mim foi importante, mas mais do que isso, foi uma oportunidade para mim de eu curar meu coração. Porque tinha mágoa ainda, né? Tinha, porque a forma como eu saí de lá, eu só por hoje, com muita humildade, eu entendo que eu não merecia que fosse daquela forma, né? Então, quando você me convidou, eu tive a oportunidade de trabalhar lá da forma como foi, bem digna, tudo em dia, né? O esforço que você fez para me contratar nos bastidores, como a gente fez, né? Para você me contratar, e eu consegui trabalhar os 3 meses lá, para mim foi muito importante, né? Queria te agradecer por isso também, obrigado. Acho que agradecer não precisa não, eu fico até constrangido realmente, né? Porque eu acho assim, é o que tinha para fazer naquele momento, né? A associação do projeto Vida Nova, ela tem 2 estruturas. Uma delas é administrativa, né? Ela é uma empresa. E como empresa, ela tem que agir como empresa. Então, como empresa, o que você tem que fazer? Cumprir legislação trabalhista, contratar tudo direitinho os funcionários, não pode ter abuso de hora extra, essa coisa toda, se a pessoa não está disposta, não tem a disponibilidade, né? Quer dizer, não pode ser uma coisa obrigada, você tem que garantir a legislação trabalhista para a sua equipe e organizar de uma determinada forma que a instituição não fique vulnerável, né? Então, a gente tinha alguns problemas assim, por exemplo, chegava lá, às vezes não tinha um funcionário que não pôde ir trabalhar, estava lá só um acolhido como responsável. Poxa, não pode, né? É questão de legislação trabalhista, né? O ponto, a maioria das ações trabalhistas que nós não tivemos como comprovar que as pessoas foram trabalhar, porque não tinha um documento assinado de ponto. Não tinha um olerite assinado de que recebeu, né? Infelizmente, né? Não estou também falando, foi um erro, foi uma falha. Não foi. Aconteceu porque era assim. É uma associação de igreja, ninguém imagina que vai dar um problema lá na frente. Então, a parte administrativa precisa pensar a questão empresarial dentro das leis. Então, tem leis para isso, né? É romântico, é legal. Eu tenho uma caminhonete. A coisa mais gostosa que tem se chegasse lá, por exemplo, o pessoal pulasse tudo na caçamba, vamos passear, vamos, todo mundo lá em cima e tal. Não pode, a lei de trânsito fala o seguinte, você não pode carregar nenhuma carga viva na caçamba sem condição, quanto mais um ser humano, né? Então, isso também nós começamos a discutir isso lá dentro. Olha, não tem... mas precisa levar 4 lá pro... Então, tem 6 para então, leva só 4, vai o motorista e mais 4, dá 5, cabe aqui dentro, ninguém na caçamba. Então, questões administrativas que você evita uma situação. Pô, mas é tão gostoso, na estrada rural, você andar na caçamba, legal, e se acontece um acidente? E se uma pessoa cai e perde a vida ou fica
paraplégico, tetraplégico, ou alguma coisa assim. É irresponsabilidade. Então, como administrador, você tem que agir com responsabilidade dentro da legislação. E vamos aplicar, aí vocês vão entender uma coisa legal, que vocês vão entender que prevenção e muitas questões da dependência química se aplicam em várias áreas da vida. Prevenção é prevenir chegar antes do problema. Sim. Antes que ele aconteça. Antes que ele aconteça. Que recado que eu tô dando pro acolhido que está lá em tratamento? Nós não precisamos cumprir legislação. A gente pode levar de qualquer jeito? Não. A gente tem que dar o recado da seriedade. Então, essa é a questão empresarial. A questão missionária, que é também da associação, porque é uma missão. O que a associação faz lá, ela saiu de dentro da igreja para dar uma resposta concreta à questão da dependência química. Essa é a missão da associação. Então ela não pode nem deixar de ser missionária e nem deixar de ser administradora. Uma dimensão tem que respeitar a outra. Para que eu faça a minha missão, eu preciso ter a tranquilidade de que eu estou administrando bem. Então, acho que esse contexto, e isso aí não é um mérito meu, é um aprendizado. Eu passei por uma instituição, eu me formei pela Unesp, eu passei por uma instituição que me ensinou isso. Então, se eu não aplico isso lá, é como se eu pegasse o talento que o Senhor deu para aquelas pessoas lá de uma determinada parábola e esconder aquele talento. Né? Então, é mérito? Não é. Eu continuo sendo um servo inútil. Né? Por isso que quando você fala assim, eu agradeço tal, não. Essa é a minha obrigação. Eu precisava fazer isso dali. E isso não é um mérito meu. O Espírito me ajudou nisso, né? Para que eu tivesse essa disponibilidade de poder colocar as coisas nesse sentido. Quando você fala assim, você me deu um resgate de volta, tá? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo e não escondo de ninguém não, né? A sua formação como assistente social, eu tenho assim eu não posso falar orgulho porque o orgulho é um pecado, né? Mas eu tenho assim, uma alegria tão grande de ter acompanhado a sua trajetória, essa sua ascensão, né? Como ser humano, como pessoa, o profissional que você se tornou, né? Foi um esforço muito grande seu. Então eu sempre digo uma situação assim, o projeto, ele seria assim, que era um sonho meu, tá? Não estou dizendo que os diretores que estão ou os que virão precisam fazer isso daí, mas um sonho meu. Eu me sentiria realizado se tivesse Lucas e Diego fazendo, já falei isso para você também, né? Não me escondo não, né? Fazendo cada um ali a sua, na área da psicologia e o outro na assistência social. Né? Nós estamos com uma assistente social lá excelente, né? Não estou dizendo isso não menosprezando. Não, ela foi minha professora, inclusive. Exatamente, né? Fantástica, né? Mas assim, cabe mais sonho de criança. Cabe mais um assistente social lá, né? Ela vai fazer a função que ela está fazendo e teria alguém para fazer aquilo que é o olhar do dependente, aquele que sentiu na pele essa situação aí, né? Então não é assim uma gratidão, né? É obrigação de quem está administrando, é olhar com esse olhar, né? Eu não quero me prevalecer, eu quero que a instituição prevaleça. Isso, esse é o ponto. A instituição é que precisa aparecer. E que eu diminua. João 3,30. Eu não gosto de homenagens, eu fico tão desenchavido em homenagem. Mas eu vou fazer uma aqui, velho. Ah, meu Deus. Seu Manuel, eu sou muito grato ao senhor, cara. Quando eu tive a minha recaída, em 2024... eu liguei pro senhor, falei, senhor Manuel, as coisas tá feias aqui. Ele falou, você quer mesmo se internar? Você lembra ou não lembra? Lembro. Eu falei, eu quero, cara. Então ele falou, arruma suas coisas, amanhã você me encontra lá na Irmã Santa. Sim. Eu falei, tá bom. Eu fui lá fazer o exame, né? Não sei se o senhor lembra, mas naquele dia a pista tava interditada, lembra? Atrasou o leite, nós fui fazer compra, lembra? Um cara bateu o carro lá, morreu, jogou no caminhão. Aquele moleque era amigo meu de uso, velho. Sério? Era amigo meu de uso. Partiu pra outra dimensão. Aquele dia ele tava 3 dias virado, naquele dia ele morreu e aquele dia o senhor tava levando eu pra vida. Pois é. Amém. Glória a Deus por isso. Se hoje eu me encontro na situação glória a Deus por isso, né?
Tem muito, e aquele eu te graças ao encontro vaso, amanhã né? lá na Irmã Santa, é isso que eu falo, é o encontro, não é de uma pessoa que vai lá pegar outra, pôr no carro e descer, é um encontro de almas, uma alma que tem uma dor com uma outra que tem uma angústia de tirar aquela dor. Almas, né? São as almas que trabalham nisso daí. Não é o intelecto, não é o Manuel, não é o Davi. Nós temos anjos que vão guia, colocando né? essas coisas num determinado lugar. E o dia que a gente perder esse sentido aí, acabou. O dia que passar a ser um projeto pessoal, esquece. Vai estar fadado a fazer uma reunião para ver se vai fechar ou não. Exato. Por quê? O que nos caracteriza como sociedade, diferente de todos os outros seres dessa terra? Nós somos a sociedade porque nós temos capacidade de cuidar um do outro. Se nós não fizermos isso, a gente fracassa também como sociedade. Sim. Tá? Nós precisamos cuidar um dos outros, somos responsáveis uns pelos outros. Com certeza. E só para fazer um fechamento e uma apanhada de tudo isso aqui, a importância, né? O Davi acabou de testemunhar, né, essa fala dele com o Manuel, de novo, tá? A importância da nossa intervenção na vida de outra pessoa, tá? Nós podemos sim, acho que te enganaram, mentiram para você. Nós temos sim capacidade de contribuir muito para a mudança da vida do outro, tá? É por isso que esse podcast existe, inclusive. Porque nós temos capacidade de contribuir para a mudança do outro, tá bom? Manuel, para a gente poder finalizar a fala, a gente pede para o nosso convidado, se assim ele quiser, ele deixar uma mensagem naquela câmera ali para quem está nos assistindo. Sim. Fica à vontade, tá? Bom, eu primeiro agradecer, né, o convite de vocês aqui. Eu acho que esse foi um momento bastante especial para mim, né, pelo menos, de estar aqui com duas pessoas que eu aprendi a amar como irmãos mesmo assim, né? E é um amor, viu? Tanto o Davi quanto o Lucas é um amor, né? E eu tenho assim uma expectativa de uma caminhada muito longa. E eu quero que seja bem longa porque eu quero viver bastante, eu não tenho interesse de partir dessa para outra não, né? Agora, a mensagem que eu preciso deixar, então, aí, eu não me dou muito bem com câmera não, né? Mas a mensagem que eu queria deixar, e que eu acho que isso que é de fundamental importância, a dependência química, ela está classificada como uma doença, né? E nós precisamos entender ela dessa forma aí, né? E o sentido da misericórdia que nós precisamos ter com aquele que está doente, porque é uma das doenças mais cruéis que tem. Uma doença renal tem uma intervenção cirúrgica, você fratura um braço, vai lá, põe um gessinho, resolveu o problema, né? A dependência química, ela é uma doença que se instala, além do biológico, também na alma. E nós não conseguimos identificar, nem o próprio dependente às vezes não consegue identificar aonde que está essa dor e por que ele precisa anestesiar. Então a mensagem para quem não sofre dessa dor, é comprar a causa. Olhar para o dependente com amor. O que eu posso fazer para ajudar na solução desse problema? Eu não posso ser um problema mais ali, né? Então, se nós conseguirmos não ser parte dos 23% que não quer um dependente morando vizinho, eu já começo a mudar o mundo, porque eu comecei a mudar a mim. Então, quando eu mudo o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, eu tenho condição de mudar o mundo. Amém. Manuel, obrigado demais, tá? E aí já vou deixar o seguinte, você vai voltar, tá? Em outro momento, acho que tem mais outras coisas pra gente conversar. Estarei disponível. Tem assunto aí, velho. Estarei disponível. Eu te falei isso algumas vezes, né? Vou aproveitar e falar isso aqui no podcast também, tá? Gosto muito de te ouvir. Eu também, viu? É recíproco. Você é uma referência, viu? Pra mim. Viu? Com certeza. Tamo junto. Vamos junto que a gente vai mais longe, né? Amém. Amém. Pessoal, nós queremos agradecer também a audiência de vocês aqui, assistindo nosso podcast. Curte, compartilha, comenta, né? Para compartilhar, só se fizer sentido, tá? Compartilha com mais pessoas também que você sabe que passa por isso, ou se você é a pessoa que está passando por isso também. Ativa o sininho de notificação. Existem muitas portas abertas aqui em Marília e algumas que estão entreabertas. Nós estamos fazendo um convite através desse podcast também para a gente abrir o Pastoral da Sobriedade também. Queria também dizer aqui sobre o grupo de narcóticos anônimos também, que cederam para eles um espaço agora na rodoviária de Marília também. A sala está acontecendo terça-feira
terça-feira às 8 horas, quinta-feira às 8 horas, sábado às 6 horas da tarde, quer dizer, 3 reuniões semanais também disponíveis também para quem está no processo de recuperação, para quem saiu de um tratamento, para quem não tem a questão de se internar e quer tentar o grupo também, é mais uma possibilidade também, vai lá, a porta está aberta. Tive lá ontem, foi muito bom partilhar lá, tava com saudade da NA também, foi bom para mim, vai ser bom para você também, tá bom? Queria agradecer também o Tom, nosso produtor, a Mayra também que nos acompanha, nos auxilia, nos direciona aqui também, e agradecer o nosso patrocinador, Autopeças Modelo, na pessoa do Matheus, do Charles, da Ivone, obrigado pelo apoio de sempre também, e eu convido a você que está nos assistindo também, qualquer problema de autopeças aí com o veículo, com o carro, vai lá, preço lá, se não for o melhor de Marília, é um dos melhores, você vai ser muito bem atendido pela equipe lá, principalmente lá na pessoa do Matheus lá, que está diretamente em contato com o cliente lá, para poder resolver seu problema da melhor forma possível, tá bom? Davi, quer falar mais alguma coisa aí? Não, de boa. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, seu Manuel, e tamo junto. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. É nóis.